Você quer saber qual é o maior segredo ocultado? Nós sabemos que as pirâmides são um grande mistério. Elas estão espalhadas em vários locais do mundo, mas existem alguns detalhes, existem algumas dúvidas, existem algumas controvérsias. Para que essas pirâmides são utilizadas? Eu não sei. Interessantíssimo o fato de que as 3 pirâmides principais do Egito são milimetricamente alinhadas com a constelação de Órion. E a que se deve a esse grande mistério? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo, que eu vou te mostrar. Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida, criptozoologia, criaturas míticas, ciência oculta, civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. Klaus Dona trouxe muitas informações interessantes em sua série de palestras intitulada A História Secreta da Raça Humana. E nós vamos ver alguns fatos interessantes agora. O importante é que você pode encontrar pirâmides em todo o mundo, em cada continente. A questão é quando e quem construiu essas pirâmides? Porque muitas dessas pirâmides em todo o mundo são muito, mas muito similares. Outra questão é, existiu realmente uma civilização mundial? Penso que muitos de nossos pesquisadores estão realmente nos dizendo que uma vez, há muito tempo, existiu uma civilização mundial. Muitos já ouviram sobre a história de uma pirâmide construída em pedra que foi encontrada em 1984, 25 metros abaixo do nível do mar, no Japão, na ilha de Yonaguni, que é a ilha japonesa mais ao sul, fazendo parte do grupo das ilhas de Ryukyu. Muitos arqueólogos internacionais ainda se esforçam em tentar alegar que esses monumentos foram obras da natureza. Mas o professor Masaaki Kimura, há muitos anos, pesquisa não somente esse monumento, mas ele também encontrou vários outros por perto. Abaixo nós vemos um modelo, uma coisa que a natureza simplesmente não poderia fazer. Um monumento com 2 pedras enormes, uma na forma de tartaruga e a outra na forma de pássaro, como uma águia. A natureza está fazendo muitas coisas, mas não tal monumento, preciso e perfeito. Também existem ruas e também foi encontrado um estádio de pedra, como o Coliseu de Roma, com fileiras de bancos de pedra e escadas de pedra. Aqui você tem uma tartaruga de pedra enorme. E você pode ver também quão pequeno é o mergulhador perto desse grande monumento. Aqui você tem uma rua com escadas subindo. Aqui, novamente, uma fotografia tirada de perto, só para mostrar o tamanho do monumento enorme. Aqui você pode ver alguns mapas do mundo. No topo, do lado direito, você pode ver o mapa de Piri Reis, que foi usado muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América. E você pode ver quão perfeito esse mapa já era, no início do século XVI. Mostrando parte da Europa, parte da Espanha, Portugal, parte da África Ocidental e também parte da América do Sul. Não sabemos até agora quem foi capaz de fazer esse mapa tão perfeito há tantos séculos. Nos outros mapas de Piri Reis, que não mostramos nessa foto, você também pode ver a Antártida sem gelo. Em 1956, pesquisadores descobriram que a Terra, que está debaixo da massa de gelo na Antártida, é exatamente como o mapa de Piri Reis mostrava. E os pesquisadores concluíram, então, que este mapa, ou pelo menos suas fontes, deveriam ter de 10 a 12 mil anos, presumindo que só poderia haver terra sem gelo naquela região da Antártida nesse período, e não mais recente do que isso. Mas será que isso é verdade?
Será que realmente esse gelo da Antártida não pode ser uma coisa mais recente? Mas a próxima pergunta de Klaus Dona seria: quem foi capaz de fazer tal mapa mundi tão perfeito, tão maravilhoso? E agora estamos vendo o mapa de Atlântida, feito por Athanasius Kircher. E o mapa está invertido. Ele fez ao contrário. E você pode ver também que o continente está entre a Europa, a África e a América. E você pode ver do lado esquerdo, abaixo, lados diferentes de um mapa do mundo em uma enorme pedra. Este mapa do mundo de pedra foi encontrado em 1984, enquanto garimpavam ouro no Equador, em um sistema de túneis subterrâneos, com 350 artefatos que não se enquadram em qualquer cultura sul-americana, pré-colombiana, conhecida e existente. Neste mapa de pedra está uma linha de quartzo natural, essa linha branca. Esta é a parte da frente do mapa do mundo de pedra. E você pode ver aproximadamente no Oriente Médio, próximo à Arábia Saudita, você pode ver a incrustação de um olho, e deste olho à direita e à esquerda está uma linha de quartzo natural indo para o lado direito, para a Índia e para a Tailândia. E também há uma ilha longa do lado direito, que, segundo a pesquisa do professor Kimura, é possível afirmar que entre a ilha japonesa a nordeste, até além de Taiwan, uma vez também existiu um grande continente. Aqui está a parte de trás. E você pode ver, no lado direito, a linha de quartzo no Atlântico por um continente, a Atlântida, que em nossos dias não existe mais. Em seguida, a linha branca atravessa parte da América do Sul. Aqui, olhando de perto, você pode ver exatamente a Baía de Guayaquil, no Equador, com linhas subindo para o norte e uma incrustação redonda, mostrando o local exato onde foram encontrados esses artefatos, que por sinal também é o local onde há a água de melhor qualidade em todo o mundo conhecido. Um outro artefato muito interessante encontrado no mesmo local, no Equador, é a chamada pirâmide com um olho. O olho é uma incrustação. A pedra é cinzenta e branca e tem 13 degraus. Parece exatamente como a da pirâmide de olho brilhante na nota de $1 americano. Se você colocar essa pirâmide sob a luz negra, o olho brilhará intensamente e parecerá realmente como um olho, mas não exatamente como um olho humano. Aqui você tem um close do olho e você pode ver as cores da incrustação. Na parte inferior da pirâmide, você tem a incrustação em pequenas placas de ouro, indicando a constelação de Órion. E você tem uma escrita desconhecida, a tradução do professor Kurt Schildmann, que era o presidente da Associação Alemã de Linguística e conhecia mais de 40 línguas. Ele foi capaz de traduzir essa escrita. Ele o chamou de pré-sânscrito, porque é mais velho do que a escrita mais antiga. A tradução das 4 letras que você pode ver aqui, a tradução dele é: o Filho do Criador vem. Nós encontramos a mesma escrita em pedras em alguns países como Equador, Colômbia, Illinois nos Estados Unidos, Gloucester na França, Malta no Mediterrâneo, Turcomenistão, Austrália e no sul da Calábria, Itália, há poucos anos atrás. Sempre há pedras e cerâmica, terracota, com a mesma escrita. Isso significa que essa escrita existiu uma vez em todo o mundo, e isso significa que deve ter havido uma civilização mundial mais velha do que a do sânscrito, com mais de 6.000 anos. O professor Schildmann também disse que essa escrita tem alguma semelhança com a escrita indiana e também com a escrita da Ilha de Páscoa. Como ele disse, esta é mais antiga do que o sânscrito. Ele chamou essa escrita de pré-sânscrito. Nesta pedra você pode ver no topo os 2 olhos e então você vê a mão direita segurando a pirâmide e a mão esquerda colocada no topo da pirâmide. É uma espécie de manual que ensina como usar a pirâmide.
Interessantíssimo é esse alinhamento sagrado da constelação de Órion, que nós vemos não apenas nas pirâmides do Egito, como você vê aqui, como debaixo daquela misteriosa pirâmide encontrada no Equador. E quanto a essa escrita do pré-sânscrito que anunciava, abaixo da base da pirâmide, o maior segredo da humanidade, que anunciava para os diferentes povos que o Filho do Criador vem. E aqui nós vemos as representações mencionadas há pouco, encontradas no Equador, em Illinois, com esse pré-sânscrito que anunciava: o Filho do Criador vem. Você já deve ter visto essa imagem aqui, em algum adesivo, alguma camiseta. Bom, mas você sabe a história por trás deste símbolo? É interessante que a palavra grega que forma fish em inglês, ou peixe em português, traz também as iniciais Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A palavra ictus, que significa peixe, tornou-se o símbolo ou a marca dos cristãos. Trata-se de um acrônimo que era utilizado pelos cristãos primitivos e da expressão Jesus Christus Theos Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, em grego antigo. E foi um dos primeiros símbolos cristãos, de fato. Foi introduzida a partir do século I em Alexandria, no Egito, que na época era uma cidade portuária densamente povoada e ainda é um dos principais portos do Egito. E a maioria das pessoas, no entanto, desconhecem que a palavra grega ictus também era utilizada junto com uma roda. Bom, quem assistiu o vídeo que eu fiz aqui sobre o mistério da Torre Negra pode ter se lembrado desta imagem aqui, que nos lembra também esse mapa aqui do Mercator, quando fez o Polo Norte. Na verdade, quando desenhou o Polo Norte. Falo, evidentemente, do cartógrafo Gerardus Mercator, também matemático, que fez os principais mapas do mundo na época, no período renascentista. Você já ouviu falar dos oráculos sibilinos? Esta obra que você está vendo chama-se Augusto e a Sibila Tiburtina, pintada no século XVI por Antoine Caron, está atualmente no Museu do Louvre, em Paris. E ela retrata o anúncio de uma sibila da chegada do Filho do Salvador, que, segundo ela, chamava-se exatamente Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aquele símbolo do ictus, o peixe, que acabamos de ver com as letras gregas, foi criado por esta sibila aqui, que é a Sibila de Cumas. Para quem não sabe, as sibilas eram os oráculos da civilização grega e romana, os oráculos pagãos do passado, as sacerdotisas que faziam previsões para esses povos pagãos. E foi o próprio Constantino, aquele imperador romano que permitiu o cristianismo no Império Romano, foi o próprio Constantino quem disse no Concílio de Nicéia que entre as causas para se permitir o cristianismo no Império Romano seria justamente a previsão desta sibila aqui, a Sibila de Cumas. Segundo ele, nas éclogas do poeta Virgílio, haveria uma profecia messiânica feita pela Sibila de Cumas. E isso acabou sendo apropriado pelos primeiros cristãos. Quando Dante escreveu a Divina Comédia, ele também citou Virgílio como seu guia para o inferno. Por isso Michelangelo deu destaque à Sibila de Cumas na Capela Sistina e colocou-a entre os profetas do Velho Testamento. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo o teto da Capela Sistina. E aqui nós temos a planta do teto. E observe aqui onde eu passo o mouse agora, que nós temos a Sibila de Cuma abaixo do profeta Isaías
acima do profeta Daniel e à direita do profeta Ezequiel, abaixo de Ezequias e acima de Asa. E existem ainda outras sibilas mencionadas de outros povos, como a sibila de Eritreia, abaixo de Joel, a sibila da Pérsia, acima de Jeremias, todos juntos, e ainda a sibila délfica. Na legenda nós vemos que as sibilas estão nessa cor, salmão, porque diversos povos do passado anunciaram a chegada do Salvador. Não apenas a profecia do Antigo Testamento que anunciava o Messias, que logicamente é uma referência nas escrituras bíblicas, mas esse evento foi tão marcante para a história da humanidade que foi anunciado pelos profetas de todos os povos, pelos oráculos de todos esses povos. Aqui nós vemos a Sibila de Cumas, ao lado dos profetas maiores e dos profetas menores. E por isso, Constantino, no primeiro concílio de Nicéia, que foi o primeiro imperador cristão, aqui uma observação: há uma controvérsia entre os historiadores se Constantino era de fato cristão. Alguns consideram que Constantino era na verdade pagão, mas de qualquer forma, ele foi o primeiro imperador a permitir o cristianismo, o exercício da fé cristã no Império Romano. E por isso, Constantino, no primeiro concílio de Nicéia, disse na sua mensagem que ele interpretou a passagem das éclogas, que eram os escritos poéticos dos livros sibilinos, contendo uma longa mensagem que fazia referência à vinda do Salvador por meio de um acróstico, que é exatamente esse que vocês estão vendo aqui. Tá, Márcio, mas por que este é o maior segredo da humanidade? Simplesmente porque haviam referências em todos os povos da Terra que uma divisão das eras iria começar quando o Filho do Criador viesse. E muito embora hoje muitos utilizem apenas o termo Messias, Maria, na verdade havia há muito tempo exatamente o termo o Filho do Criador vem, anunciando aquele que seria o evento mais importante da história da humanidade, que pode ser abordado pela ciência, como vimos no vídeo anterior, ou por meio da filosofia providencialista, que é assunto para outro vídeo, ou ainda por meio das descobertas arqueológicas que apontavam para este como o evento mais importante que marcou o início desta era. E há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe a nossa vã filosofia. E existem muito mais evidências dessas coisas do que nós sabemos e conhecemos. Simplesmente porque aqueles que se apropriaram do segredo do olho da pirâmide trouxeram uma outra ótica a partir da Renascença, tentando fazer você pensar que tudo não passa de religião vazia, de fanatismo, que não existe nada a ver com a realidade, com a ciência. Ora, evidências colossais, como as pirâmides, estão aí para todo mundo ver. Evidências interessantes estão aí para todo mundo conhecer. Cabe a nós decidirmos se queremos acreditar que o mundo é obra de uma explosão ao acaso no teorético Big Bang, ou se há de fato algo mais, se há uma inteligência, se há um filho do Criador que vem. Não estou aqui tratando religião, pois fé é muito particular. Estou aqui trazendo evidências arqueológicas decodificadas que dizem que o Filho do Criador veio. Acho que isso é algo que devemos parar para pensar a respeito, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de entrar também no Instituto Licentia,
para conhecer a verdadeira história do Brasil e todos os cursos do nosso instituto que está buscando semear a restauração nessa terra, começando pela sua mente, pelo conhecimento que pode possibilitar a restauração da verdade e dos fatos até então ocultados por aqueles que detêm os segredos da humanidade. Instituto Licentia, porque a verdade importa. Até o próximo vídeo.